Vamos falar de educação financeira para crianças, com a Cleonilda Damasceno e o Alexandre Damasceno, que lançaram na Feira do Livro a obra Educação Financeira para a Criança. E é sobre isso que nós vamos conversar com o casal, que eu agradeço muito por ter vindo, viu? Obrigado. Bater esse papo com a gente de um assunto que é pouco falado ainda, né? Aqui no Sem Censura Pará eu vejo que de uns tempos para cá, mais ou menos coisa de uns 3 anos, ou mais ou menos isso, é que esse tema tem vindo muito aqui, à tona, as pessoas falando disso, mas antes não se falava realmente. E aí eu queria começar por aí, que projeto foi esse de vocês, né, para escrever esse livro? Como é que isso tudo começou? Eu posso fazer um pouco do histórico dele? Na verdade, ele começa em 2013, no caso, quando o Banco Central ele oferece um curso, outubro de 2013, e eu estava nesse momento sendo transferido para a universidade e participei para o curso de economia, e eu participei desse curso. Vocês são professores da UFPA, né? No meu caso, eu sou professora. Eu sou professora de matemática. Tá. Eu sou professor de matemática, estou dando aula no curso de economia atualmente. Então, o que aconteceu? Quando participei desse curso, tiveram alguns professores e alunos também do curso que participaram. E no final, como era a própria o comitê queria essa disseminação sobre o tema, nós pensamos em montar um grupo de educação financeira, que hoje é o Grupo de Educação Financeira da Amazônia, o GEFAM, que nós temos 2 anos já no projeto. Então, a partir daí, nós pegamos 2 professores que já eram do curso, que já faziam o trabalho, mas de forma individual, de forma aleatória. E o que nós fizemos? Montamos um projeto de extensão, e a partir desse projeto de extensão, nós começamos a fazer estudos sobre educação financeira. Inclusive... Então, quando começou, não era destinado às crianças, era educação financeira de um modo geral. De um modo geral. Só que essa estratégia, ela vem desde 2005, quando a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela já começa a lançar esse trabalho para a educação financeira no mundo. E aí o Brasil, ele toma a frente em 2010, fundamentalmente, eu digo que é o ponto crucial, 2010, foi o Decreto-Lei, né, 7.397, de 22 de dezembro, quando se institui uma Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é o ENEF. E a partir daí se gera o CONEF, né, que é o Comissão que faz trabalho na divulgação da educação financeira. Só que é interessante que quando o comitê ele lança com 8 órgãos do governo, né, 8 instituições e 4 privadas, né. Ainda está muito incipiente esse processo, mas ele é um grande avanço. Ele é um grande avanço, por exemplo, em Manaus, nós temos já uma lei que se adequa ao ENEF, né? E essa lei diz o quê? Essa lei é para... no caso de Manaus, é porque ele não está no currículo nacional. Né? A educação financeira não está. Ele não está. Ele só apenas está na transversalidade, ele entra como cidadania, trabalho e consumo, que é na transversalidade. E o que a lei aproveitou lá de Manaus? Eles aproveitaram e instituíram dentro do município para se trabalhar a educação financeira propriamente dita em Manaus. Aí agora tem uma disciplina educação financeira. Não, ainda não. Ele só apenas é trabalhado transversalmente. Não, mas eu digo em Manaus, não é? Não, ele entra como um eixo transversal. Né? Ah, tá. Em várias disciplinas. Aí daí as disciplinas do eixo comum, né, que é no caso matemática, português, história. Tratando disso. Isso, né? Acabam aproveitando esse gancho para discutir. Eu havia entendido que no Brasil inteiro é assim que funciona, não? Não. Ele é tratado dessa maneira transversal, esse tema. Isso, ainda é transversalmente. No Brasil todo? No Brasil todo. O livro que vocês lançaram tem um título de... Né, o Dilema da Casa Educação Financeira para a Criança, o Dilema da Casa de Candoca. Qual é esse dilema e quem é a Candoca? Aqui, olha a capa. Olha só, vamos resolver este dilema. E ele é provocativo, né? Quem é a Candoca e qual é o seu dilema? Isso, o seu dilema. Pode falar. O título do livro, propomos ele, foi pensado num projeto todo que nós somos envolvidos, que é o projeto Matematicando. Que no projeto Matematicando, que é a tabuada colorida, que faz parte também, tem os personagens Mateus, Matilde e Candoca. A Candoca é a cachorrinha. Então, a cachorrinha? É a cachorrinha. Então é a construção da casinha dela. Então, quando nós propomos o livro de educação financeira para criança, nós pegamos os personagens do Matematicando e
transportamos para o nosso livro. Agora eu abri uma página aqui que eu adorei, Planejando e Brincando Sonhos e Projetos. Olha, se todo mundo devia fazer, adultos e crianças, né? Que é, eu quero o quê? Olha, o que eu quero? É o sonho, né? Sim. Aí você tem o sonho que você deseja, O tempo que vai levar o para conseguir. tempo e aí o planejamento, né? Quanto tempo, quanto eu preciso de dinheiro para fazer isso, que é assim que todo mundo devia fazer, e quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Esse é um dos 4 capítulos que o livro tem, esse está no capítulo 4, que é a história que o livro vem de 3 irmãos. Além do Mateus e da Matilde, tem a história de 3 irmãos. Todos esses relacionados à educação financeira. Um é que gasta muito, o outro que poupa e o outro equilibrado. E eles vão se relacionar para ver como que eles vão começar a ter uma vida financeira equilibrada. Esse gasta muito. Cheio de sacola, olha. Sai da loja aqui. Agora, exatamente, sobre isso que eu ia perguntar, porque a gente vive numa sociedade que você não está interessado em formar as pessoas financeiramente, não sei, como a proposta de vocês. É formar consumidor. Quanto mais consumir, quanto mais gastar, melhor. Isso é o grosso da sociedade que ensina. Como é que vocês se contrapõem a isso e qual é a reação que vocês encontram trabalhando uma outra vertente, Olha, é interessante essa tua pergunta, porque agora em maio a revista de Minas, né, Minas Tênis, eles lançaram um artigo sobre isso, né? Então o artigo ele fala sobre o mundo virtual, o consumismo e a obesidade. Então eles colocam lá que, por exemplo, 80% das crianças elas já começam a direcionar, a dar poder de decisão de compra dentro de casa. E o mais interessante também é que o IBGE já aponta que 15% das crianças elas já estão obesas e 33% elas estão acima do peso. Né? Então, se tu fores prestar atenção, e as crianças hoje, a mídia, né, eletrônica, essa tecnologia, elas estão direto. Televisão, WhatsApp, essa coisa toda. E o que acontece? Elas são bombardeadas pelo consumismo. Então, nós temos um colega que contribuiu muito com esse livro, que é o Edilson Rodrigues. Ele sempre fala nos cursos que a gente trabalhou com ele, até participou com ele, que existe trabalho científico, trabalho direcionado para consumir. Agora, não tem estudo e trabalho para proteção desse consumo. Então, por exemplo, a gente tem uma dissertação de Minas Gerais, de 2007, que ele já faz esse trabalho sobre o consumo. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, né, na Feira do Livro foi muito interessante, né, os pais ficavam surpresos por ter um livro nesse sentido. Né. A gente tem no Brasil ainda pouca demanda, né, pouco materiais sobre isso, né? E tem muita propaganda para consumir. Né? E os pais não sabem lidar bem com isso, né? Quer dizer, como passar essa noção para os filhos de dinheiro, de quanto as coisas custam, de fazer economia, acho que isso ainda é muito difícil para os pais, né? A gente não vê muito essa relação, parece que não é muito rara, né? Mas isso ele dá por todo o processo histórico também, né? Então, por exemplo, se a gente for verificar, ninguém foi trabalhado historicamente, né, para esse trabalho de consumo. O máximo que tinha era mesada semanal. E, por exemplo, em 1994, nós tivemos uma estabilidade da moeda, né, do plano real. E com isso, a gente já começou a ter um trabalho de planejamento. A gente já pode gerar um planejamento. Quando tu colocas lá a tabelinha, então a gente tem que pensar que até o cofre que a gente for dar para a criança, a gente tem que objetivar esse cofre. Não pode simplesmente aleatoriamente. Olha, toma um cofre e economiza. Para quê? Senão a criança não vai ter um objetivo, não vai dar valor naquela moeda que está depositando ali. Então, para ela ter aquele valor, para ela saber também que aquilo que ela deseja, aquele sonho que ela deseja, também custa dinheiro. E com isso ela vai trabalhar o dinheiro. Uma coisa que a gente observa com relação ao dinheiro nas famílias, eu acho que a gente também foi assim, não sei se a gente consegue mudar isso com nossos filhos, é o seguinte, o filho, você diz, bom, ele não sabe de onde vem o dinheiro, ele só sabe que tem, que aparece, né, as coisas aparecem, ele não sabe de onde vem.
E quando ele se vê sozinho, quando ele vai ter que assumir as rédeas, ele fica atordoado porque, e agora, o que é que eu faço? Entende? Como é que... Essa coisa de onde vem isso, quem é que ganha, como é que ganha. É importante dizer isso para as crianças? Muito importante. Está no livro, que é o que a gente propõe no livro, da criança saber a renda per capita da família. Que isso é muito importante para poder a família se planejar e a criança também saber como planejar aquele sonho dela, saber quanto de dinheiro a família tem. Às vezes a gente não sabe nem quanto o nosso marido ganha ou eu já ia dizer isso, porque eu acho que às vezes entre o casal isso já não fica muito claro. Ainda mais passar isso para os filhos, né? Passar para os filhos acaba que não tendo essa educação e acaba a família depois tendo uma dívida, uma bola de neve e vai gerando aquela dívida. E todos, por exemplo, dentro da casa, eles fazem parte desse momento, né? Então, por exemplo, dificilmente é mais fácil, por exemplo, de falar de temas mais polêmicos como o sexo dentro de casa do que de uma própria questão financeira. Do dinheiro. Do dinheiro. Por exemplo, é interessante que quando a gente tem um caso de uma pessoa que só foi descobrir quanto o pai ganhava foi quando o pai morreu. Então, essa pessoa já tem 50 anos, que ele só foi descobrir. Então, quer dizer, ele não tinha nem noção. Então, como é que tu vais cobrar do teu filho que ele economize? Que ele vai economizar para quê? Que eu não pego no dinheiro, por exemplo. Então, quando a gente faz esse trabalho de renda per capita, por exemplo, a gente faz o seguinte... A gente faz a renda per capita por pessoa dentro de casa e daí a gente faz toda a divisão de luz, água, telefone e começa a fazer o trabalhinho lá e dizendo bem assim, olha, o teu valor dentro de casa é esse daqui. Então, por exemplo, para sobrar dinheiro para a família, a gente tem que economizar, né? E dentro desse trabalho que nós fizemos, nós geramos um aplicativo. Um aplicativo que ele trabalha sobre supérfluo, necessidade e o desperdício. Então, nesse momento que a gente verifica e começa a trabalhar desde cedo com a criança, por que nós escolhemos a criança, né? Um fator dela é que na região do norte, né, dentro do mapeamento que foi feito pela Estratégia Nacional, o que eles mapearam? A região norte só tem 3% de trabalhos. Então, praticamente, nós somos o primeiro da região norte a produzir material. Esse tipo de pesquisa, de trabalho nesse sentido. O que existe aqui no norte. Aqui no norte e nordeste são 3%. 3%. Que é cada uma das regiões são 3%, que é todo o percentual fica para a região sudeste. Não, eu acho que tem outra razão, não sei se você concorda comigo, de começar com a criança. Eu estou passando, no caso específico, meu filho que tem 18 anos foi morar sozinho em outra cidade, né? E recebe uma mesada, né? Nossa, e ele vai ter que administrar isso. Nos primeiros meses foi um desastre, entendeu? Agora ele já está 4 meses, agora já está começando. Agora que ele está aprendendo isso que ele devia ter aprendido na infância. Há muito tempo, né? A gente está se penitenciando disso, mas eu acho que na infância é importante porque ele vai ter um aprendizado melhor. As pessoas para a criança dar valor, né? Às coisas, ao dinheiro, enfim. A estratégia nossa foi porque a gente pega essa geração, ela acaba ensinando a geração que está aí na frente e ainda vai ensinar a geração que vem atrás. Então a criança, na verdade, ele passa a ser um elo aí do passado, presente e futuro, né? Então ela faz essa ligação e dentro desses estudos a gente percebeu que, por exemplo, no ensino médio, eles fizeram um piloto desse trabalho de educação financeira com crianças de 14 a 17 anos. E eles perceberam que essas crianças levaram para dentro de casa até mudança de comportamento. Né? De 14, na verdade, esses jovens, eles fizeram esse trabalho. Então, atualmente, o MEC está trabalhando com dois municípios, parece que é o Joinville e Manaus, com um trabalho de educação financeira. Mas é pouquinho, né? Pouquinho. A gente carece muito disso daí. Então, o nosso próprio momento atual, dessa crise, né, que nós estamos... Por exemplo, se tem estudo que afirma que um país que é organizado financeiramente, o que acontece? O impacto dessa crise é muito menor. Porque afinal no Brasil nós não temos a cultura de poupar, né? Não temos essa coisa do planejamento, não é cultural isso no país, é por isso que eu digo, é uma coisa muito nova e aqui no Sem Censura eu vejo que de uns tempos para cá é que as pessoas
começaram a falar desse tema, tanto a educação financeira de um modo geral, como a educação financeira para as crianças, que ainda é mais novo, né? Tem alguma coisa ali do telespectador para vocês? Temos. O Pedro Paulo pergunta quais seriam as dicas para uma criança de 10 anos, que a própria criança poderia entender a importância de economizar. A primeira situação que a gente diz, né, é esse trabalho familiar. Né? Na verdade, os pais agora vão ter que pensar E o que para a criança? Ela, por exemplo, ela tem que começar a mostrar e dizer a responsabilidade dentro de casa, né? Ela primeiro ela estabelece familiar e a própria atitude dela, ela tem uma responsabilidade maior. Mas é bom dar mesada, semanada? Importantíssimo. Mas a partir de quantos anos? A partir, olha, por exemplo, nós temos uma autora que ela diz que os 4 meses de idade já se começa a trabalhar com a educação financeira. Nossa, mas como? A Cássia de Aquino. Então, a primeira coisa que a gente associa à educação financeira é que ela está ligada com dinheiro, né? Mas ela vai muito além do que isso. E começa com o quê, então? Ela começa com o trabalho do tempo. É o Tempo. tempo e Tempo é dinheiro. paciência. Tempo, paciência. Então, na verdade, é gerar disciplina, né? Então, gerar essa disciplina do tempo. Olha, o tempo da criança é totalmente diferente do nosso, né? É muito interessante que eu sempre coloco que, por exemplo, a criança, ela espera o tempo do Natal. Ela não fica dizendo, quando é que chega o Papai Noel, quando chega o Papai Noel, mas promete alguma coisa para a criança todo dia. Já é hoje, já é hoje, já é hoje. Por quê? Porque o tempo individual é diferente do tempo social nesse aspecto, né? E é muito interessante que quando, né, a criança de 10 anos, por exemplo, ela já tem uma noção muito ampla, precisa da coisa. Então, pegar um planejamento desse, quando a gente coloca, né, esse daí é só apenas para direcionar o sonho. Quando a gente já direciona o sonho, né, por exemplo, na Feira do Livro eu perguntei para uma criança, qual é o teu sonho? Aí eu quero ter um computador. Quanto é que custa o teu computador? Ele sabe, R$1.200. Então, tu acha que tu vai ter muito tempo ou pouco tempo para conquistar isso? Ela disse, eu acho que eu vou ter 1 ano, eu conquisto isso. Então, a partir daí, tu senta e faz o planejamento de 1 ano, pensando em R$100 por mês. Né? Mas pensa os juros e tudo. Mas esse primeiro trabalho, que a gente pensa que é tão simples, mas é um mais Pois difícil. mas aí eu ia dizer exatamente isso, porque isso tudo é maravilhoso, né? Mas requer paciência, requer que os pais sentem, conversem, tenham paciência, educar, né? Que isso, na verdade, é que educar. E eu não vejo muito isso ultimamente. Lógico que eu estou generalizando, mas requer isso, né? Até porque tem uma coisa Para nada, né? Na minha infância era assim, não sei se depois da infância de vocês que são mais novos que eu, sei também foi assim, mas de certo modo o dinheiro era demonizado. É verdade. Dinheiro é pecado, está ligado a pecado. Ambição, né? Não pode ter quer dizer, ambição. isso aí, como é que é hoje isso? E como trabalhar essa coisa? Porque também existe uma carga conservadora, uma onda conservadora, né, que está aí, quase nos atropelando, nos mergulhando, que está colocando também questões desse tipo, embora a gente saiba que há certa hipocrisia nessa coisa toda, mas vamos esquecer isso. Como é que a gente trabalha essa questão? Por exemplo, a primeira questão toda, né, a gente acha que a criança não vai. Isso é fato, consumir e a criança pegar no dinheiro. Isso é fato, isso ela vai acontecer, né? Então, por exemplo, tu tem que já começar a fazer esse trabalho desse impacto, né? Por exemplo, quando a questão da própria religião, ela tem uma situação daí, dizer que aquela questão do pecado, consumir essa coisa toda, tem a questão ideológica também, né? Não preciso ficar rico, não preciso... Mas a questão toda não é ficar rico. A questão toda é saber trabalhar com dinheiro. Que tem. Que tem. Por exemplo, que tem, né? Tem gente que recebe um bom salário e só vive na dívida. Isso. E tem gente que recebe pouquinho salário. Consegue fazer milagre. Consegue fazer milagre. É verdade. Então, a relação do dinheiro não é a quantidade que tu vai receber do dinheiro, é a qualidade que tu vai proporcionar isso. Vamos lá, Marcela. Temos mais um comentário do ele diz que já teve acesso ao livro, diz que é um instrumento importante para formar as crianças, pois vivemos em uma sociedade consumista que construímos nossos valores. É importante dizer isso, né? Quer dizer que a educação financeira para a criança é justa porque algumas pessoas podem dizer isso que o Januário disse. Vai fazer a criança lidar com dinheiro, não é bom, porque vai incentivar o consumo. Pelo contrário, né? A ideia é justamente mostrar para a criança que não, como ela lidar bem com o dinheiro, né? É outra coisa. E também dela não pensar somente no dinheiro. Dentro de casa eu posso estar trabalhando com meu filho e dizer:
Felipe, você tem que comer tudo que eu colocar no seu prato, Que é a para ideia não do estragar, desperdício para também. não desperdiçar o alimento. Ou quando você for escovar os dentes, desligue a torneira para não gastar água. Muito bem pensado. Pensar todo nesses outros exemplos para a criança, que aí ela vai começar a ter aquela prática dela do dia a dia para se educar financeiramente também. Eu ia perguntar sobre se vocês tinham filho e como é que vocês faziam com o filho de vocês, entendeu? A gente já começou a falar sobre isso, né? Agora, mas tem uma coisa também importante, que eu não sei se eu não sou educador financeiro, mas que eu acho importante, que é o testemunho, né? O exemplo. Sim. Como você lida com o dinheiro e como você encara o dinheiro, né? Quer dizer, o que o dinheiro representa para você, né? Aquele cara que sai desembaladamente trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada para poder ter dinheiro para gastar. Quer dizer, essa coisa é importante também. O exemplo, né? Isso, por exemplo. A postura dos pais diante do dinheiro também, né? É interessante que esse muito comportamento. Então, o exemplo, né, que tu colocas, nós aprendemos a educação financeira por exemplo. Né? A gente visualizava o que nossos pais faziam e praticamente a gente repetia o mesmo processo. Então, o que acontece? Hoje em dia a gente já está oferecendo uma coisa sistematizada, mas a prática ela é essencial. É o dia a dia. O dia a dia. E a criança é muito interessante porque a criança ela diz bem assim, olha, o senhor me cobra disso, mas olha o que o senhor está fazendo. É, criança na hora. Na hora. Ela Se não der o exemplo, não dá. não adianta. Então imagine a criança levando isso para dentro de casa. Ela dizendo. E tem um detalhe, não tem como. O nosso objetivo é levar esse livro para as escolas. Porque a gente aproxima a escola com a família. Vocês entendeu? estão fazendo isso nesse projeto. Isso, a nossa perspectiva é essa. E como é que a gente encontra esse livro? Então, só para a gente encerrar, aproveitando essa pergunta do Januário, esse kit que eu vou sortear aqui, tem a camiseta, vou sortear 2 kits, gente. Tem a camiseta, o livro e tem um DVD, é isso? Tem, aí é do projeto Matematicando. Do Matematicando, né? Que esse é outro bicho papão, mas a gente tem que deixar ponto por Isso, ainda é o bicho papão, né? Que aí uma coisa está próxima da outra. E é bom que a própria educação financeira a gente trabalha a matemática dele. É claro. Né? Quem quiser o kit ou o livro, como é que faz? Quem quiser o kit, nós estamos com a Intercelery, que é a empresa parceira do projeto todo, do Matematicando e agora o Planejando e Brincando. E pode estar o contato depois, né? Passar. É melhor você dizer agora. Aproveitar. É só ver um A não ser que você queira esperar o 3, intervalo para pegar. É esse que nós estamos mostrando no vídeo. É 3265, isso. 4636. É esse que nós estamos mostrando. Intercelery Soluções. Intercelery.com.br. Aí compra, pode comprar o livro. Paraense, o kit, tá todo o trabalho. Bacana. E nós já estamos lançando já o 2, já para criança de 8 a 5 anos. E já dos professores com os pais, para eles terem esse trabalho. Para saberem a metodologia, como fazer isso, né? Como utilizar. Muito bacana o trabalho de vocês, muito bom. Obrigada por terem vindo, eu agradeço. Só um pouquinho no nosso grupo, mandar um abraço. Bem rapidinho. É rapidinho, mandar um abraço pro nosso grupo lá que estão assistindo, né? Porque tempo é dinheiro. Isso, o nosso coordenador Gilberto, né? Para dar um abraço, que nós estamos na Federal também, conhecer o grupo lá no curso de economia, pode ir lá, tá? Que a gente está aberto para receber. Lá no UFPA, na né? UFPA, Legal. no curso de economia. Bacana. Tá Parabéns pelo trabalho, obrigada por terem vindo conversar com a gente. Obrigado.